Bom dia, Ana. Camila. Bom dia, Marcelo. Bom. Vamos ligar as câmeras, gente. Isso, ligando as câmeras, colocando presença, pegando material. Página 31, por favor. Página 31 do material. Bom dia, Maria, Keila, Júlia, Elora, Diana, Bruno. Colocando presença e ligando as câmeras, por favor. Vou esperar um minuto que eu tenho um monte de recado para dar. Senão vou ter que dar recado duas vezes. Ok? Esperar a galera acabar de entrar. Vamos lá, galera? Yuri. Liguem as câmeras, gente. As câmeras, por favor. Olha só, alguns recados. A aula de hoje já está registrada, né? Lá no Alunos Book. Para a gente fazer a sequência igualzinha, vamos tentar todo dia entrar, anotar as aulas, manter esse ritmo de estudo. Segundo recado, nossa escola está fazendo uma campanha para bater 1.000 inscritos no canal no YouTube. Eu falei para vocês semana passada, mas eu acho que vocês esqueceram, né? Então, para fazer as lives que a escola está com um projeto de trazer outros professores para conversar com a gente e tal, precisa ter 1.000 inscritos. Aí eu queria pedir para que vocês se inscrevessem e pedissem para as famílias, né, para o pessoal, para a galera da casa de vocês fazer a mesma coisa. E aí a promessa é que vocês terão surpresas com os professores de vocês assim que baterem a meta, ok? Vamos ligar as câmeras? Pedi de novo, é a quarta vez que eu estou pedindo. Página 31 do material de vocês, recapitulando um pouquinho o que falamos na aula passada, né? Qual é o livro mesmo? Oi? Qual é o livro mesmo? É o livro 3, capítulo 9. No capítulo 9, na semana passada, nós estudamos os Estados Unidos no século XIX, e aí falamos da expansão territorial estadunidense, as leis, o que eles anexaram, falamos da Guerra de Secessão, as causas, as consequências, da luta do movimento abolicionista dentro do território estadunidense, das consequências sociais, né, e políticas desse movimento histórico, das feridas que eles também carregam desses 300 e tantos anos de exploração da mão de obra preta africana, né? Agora nós entraremos em outro momento do século XIX. No capítulo anterior, no capítulo 8, eu disse para vocês o quanto que o século XIX foi agitado, né? Lá nós estudamos a França no século XIX, unificação da Itália, da Alemanha, Comuna de Paris. Agora entramos nos Estados Unidos no século XIX e o tema da aula de hoje é o imperialismo ou neocolonialismo, que é o último movimento do século XIX que nós vamos estudar. Mas com certeza é um dos mais importantes a se saber, porque são as raízes desses movimentos que nós estamos estudando
que nos levarão à Primeira Grande Guerra no iniciozinho do século XX. Então, o material de vocês traz as principais características, na realidade, desse movimento histórico, e eu vou passar amanhã para vocês uma pesquisa para que vocês se aprofundem em alguns termos, porque assim como o imperialismo, a unificação da Itália e da Alemanha, são conteúdos que vocês também estudarão em geografia, ok? E existe um momento do neocolonialismo ou imperialismo, o jeito que vocês quiserem falar, que geografia e história vão estar muito próximos, que são os movimentos econômicos a partir disso, os monopólios formados a partir da partilha da África e da Ásia. Então, vou passar uma pesquisa para vocês amanhã, para a gente bater um papo na outra semana em cima daquilo que vocês buscarem, tá? Vou abrir o material. Quem está entrando agora, por favor, coloque a presença, liguem as câmeras. Vamos lá, tá dando para ver já ou tá montando ainda? Tá dando para ver, Diana? Que eu só vejo você. Tá dando para ver, mas sua voz está travando um pouco. Tá travando? Vou falar mais devagar, então. Beleza. Vamos devagar tentar entender que movimento é esse daqui. Quando eu falo de história da África especificamente, eu falo de uma história de exploração que começa lá no século VIII pelos árabes islâmicos e se estende até o século XIX pela Inglaterra, França, Alemanha. Imperialismo ou neo-sudi, divisão e partilha dos povos dos territórios africanos e asiáticos. Isso acontece por quê? Por conta de vários movimentos que começam no século XVIII e se intensificam no século XIX. Olha só o conceito. Termo empregado para caracterizar a expansão ou tendência de ampliação política e econômica de uma nação. Nós estudamos Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela foi basicamente inglesa. A Inglaterra sozinha buscava conquistar os mercados porque ela, 100 anos antes, propôs uma nova forma de se produzir, correto? No século XIX, isso muda. Não é a Inglaterra sozinha, são vários países entrando num processo de produção intenso, ativo. Então, era muita mercadoria que precisava ter um mercado de consumidor amplo. É nesse momento que as potências europeias e também, nós vamos falar do Japão e dos Estados Unidos que vivem esse processo, buscam novas formas de exploração de mercado consumidor e busca de matéria-prima, ok? Por que neocolonialismo? Quer dizer uma nova forma, neo é novo, uma nova forma de se colonizar. Porque nós vivemos isso. Nós não fomos colônia, o Brasil não foi colônia, então nós vivemos a colonização. Agora, eles vão viver lá na África e na Ásia a nova forma de se colonizar, com algumas características diferentes. Daqui a pouco eu vou colocar um quadro aqui que vocês vão perceber bem essas características, né? Então, essa charge que começa o nosso material aqui, ela mostra muito bem o que significava isso. Uma potência, no caso aqui, a Inglaterra, buscando mercados em diversas partes do planeta, a fim de sustentar toda a produção que a partir daquele momento eles estavam tendo. E agora a Inglaterra não estava mais sozinha, então ela precisava manter um mercado. Começa aqui, galera, uma briga entre as potências. E como que isso funcionava? Olha só, os meios utilizados para a consecução dos objetivos são vários, indo de negociação à anexação ou conquista de territórios, da obtenção de protetorados, de região de exploração econômica, a concessão de monopólios e controles de mercado. É sob as diversas formas de monopólio, de uso exclusivo, monopólio é isso, mono
Monopólio quer dizer uso exclusivo. Todas as vezes que eu falo de monopólio, eu dou o exemplo da Companhia de Transporte Público de Linhares. Porque é importante você entender, como é única, ela vai ter vantagens, correto? As formas que eles utilizaram para poder manter esse processo de exploração. O que é um cartel, o que é um truste? Vocês vão fazer uma pesquisa, a gente vai bater um papo sobre isso semana que vem. Qual era o contexto histórico? O que estava acontecendo na época? Bom, nós vivíamos a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela propõe um avanço tecnológico e, por consequência, o aumento da produção. Isso faz com que a oferta de produto aumente a concorrência entre todos os países que estavam produzindo. Aqui nós vamos ter aumento de tudo, inclusive dos conflitos sociais entre a burguesia e o proletariado, que nós falamos no capítulo anterior, né? Que levam as ideologias, né? Que nós estudamos. Outro ponto, o capitalismo financeiro ou monopolista, né? Sistemas de corporações, como o cartel, por exemplo, criados para poder controlar determinado mercado consumidor. E isso vai partir das potências, porque os territórios que foram divididos, eles não tinham esse desenvolvimento industrial. Quando nós falamos de revolução industrial, nós temos algumas potências para citar nesse contexto. É o Japão, na segunda, né? Os Estados Unidos, a Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica. Então, são alguns territórios, não todos. Então, qual território vai ser dividido agora? Aqueles que não tinham desenvolvimento industrial, né? As crises de superprodução e a queda dos preços, porque se a oferta é excessiva, a tendência é que o preço caia. É isso que explica as elevações dos produtos que nós mais consumimos. Por exemplo, eu recebi uma mensagem aqui agora de uma pessoa que vende verduras, manda levar em casa. E aí eu fui aos supermercados na semana passada e eu cheguei lá, o alho estava R$30. Ela vende para entregar em casa R$30 também. Por que esse alho está tão caro desse jeito? Alguma coisa ligada à produção, à diminuição da oferta, que faz com que esse preço se eleve. Então, aqui a gente vai precisar entender um pouquinho de mercado também, tá? E isso tudo, né, que nós vamos estudar a partir de agora, acontece na segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850. O marco da segunda Revolução Industrial é o ano de 1850, ok? Então, a primeira revolução, você vai guardar 1750, a segunda, 100 anos depois, 1850, ok? Esse material aqui já vai nos mostrar a diferença. O que é colonialismo e o que é o neocolonialismo, tá? Colonialismo foi o que nós vivemos. O Brasil era colônia de Portugal, assim como a Argentina era colônia da Espanha, correto? Como que era baseada essa relação tão forte entre os séculos XV e XVI? No benefício do Estado. Tanto Portugal quanto Espanha eram estados absolutistas. Então, nós éramos colônias de exploração, que vivíamos pautados sob o Pacto Colonial. O Pacto Colonial, segundo ano, também é um monopólio. Por quê? O Brasil só poderia enviar sua matéria-prima para Portugal e Portugal só comercializava, só permitia a nossa comercialização com eles, mais ninguém. Então, se só Portugal explorava, é monopólio, ok? Existiu interesse por busca de metais preciosos, de matéria-prima. Há uma pequena imigração nesse período, século XV e XVI. Aqui a gente vai receber mais imigrantes a partir do século XVIII, no século XIX se intensifica. E a justificativa no século XVI era o quê? A difusão do cristianismo era uma das principais justificativas. Tanto é que toda a base da colonização do Brasil é feita pelo movimento jesuíta, né? Já no século XIX, existem outras justificativas e outras características, tá? Primeiro, não é mais um movimento monárquico, não é mais um rei que financia. No século XIX, quem vai financiar e vai propor tudo é a burguesia industrial.
Desde o final da Idade Média que eu falei isso para vocês, de todo o financiamento burguês dos movimentos históricos, aqui é bem mais intensivo. É a burguesia que vai dividir, partilhar e explorar de forma extensa, não o Estado. Tá? A principal, quem mais ganhava com essa exploração, eu estou querendo dizer, é a burguesia. O Estado, obviamente, vai fazer o seu papel para facilitar as coisas, né? Busca de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Esse era o principal objetivo. Olha só, totalmente diferente do outro, uma vez que o outro era escravocrata, né? Há um incentivo à imigração, porque no século, da transição do século XVIII para o século XIX, há um crescimento populacional muito grande, provocada pelo bem-estar mesmo das revoluções, né? Há aí um crescimento populacional que faz com que esses estados, agora ocupando essas regiões, explorando, incentive o povo a mudar para lá, tá? E qual era a justificativa? A justificativa é a de difusão da civilização. E aí vem aquilo que vocês estudaram em sociologia sobre o darwinismo social. Já estudaram? Já estudaram? Não? Eu acho que vocês estão perto de estudar já, né? Aqui eu trouxe uma imagem que vai resumir um pouquinho isso, né? A expressão usada como justificativa é que existia um fardo para o homem branco. O que é fardo? Fardo é um peso. Que peso seria esse? Olha como é que era difícil a vida do homem branco nessa imagem. Tá vendo como era difícil a vida para ele? Que fardo é esse? Que peso é esse? Esse peso era de civilizar aquele povo que ele considerava tão inferior a ele, né? Levar o progresso e a civilização aos povos inferiores desculpa, não aparece aqui para mim, corta, peraí. É uma espécie de dever moral dos povos europeus. Toma o fardo do homem branco, as guerras selvagens da paz, enche o estômago da fome e faz com que cesse a doença. E quando estiver mais próximo nessas buscas a favor de outrem, vê a indolência e a loucura pagã. Deixa eu ver se parece mais aqui que me corta. Arruinam as tuas esperanças, e arruinam as tuas esperanças. Deixa eu tirar isso aqui, vou colocar aqui em cima. Isso. E aí a imagem mostra bem pra gente, né? Como que era difícil a vida para eles. Sendo carregados, né? De um lado para o outro, tendo um monte de gente ao seu serviço. Isso tudo baseado em teorias muito eurocêntricas. E aí a gente percebe que o eurocentrismo ele se arrasta, nos trazendo problemas históricos durante muito tempo. Eu comecei a falar de eurocentrismo com vocês lá na antiguidade, a gente está usando essa palavra até hoje, né? Marcela? Oi. Você viu aquele médico escroto lá da França, eu acho, que sugeriu usar a África como um país para testar a cura do coronavírus? O continente para tentar. Eu não vi, não. Nossa, que nojo. Vi não. Nada mudou. Nada mudou. A Europa sempre fazendo isso, sempre se aproveitando do africano, sempre querendo ter a população, matando as pessoas. O problema é que agora eles têm um para disputar forte com eles, que é os Estados Unidos, né? A situação ali também está bem... É outro nojo também, Estados Unidos, me poupe. Momento difícil para nós. Marcela, seu áudio está travando muito. Sim, sua voz está travando muito, Marcela. Não tô entendendo nada que você falou. Eu acho que é a internet da escola. Vamos, né? Marcela, ninguém entendeu nada. Vou falar mais de uma... Repete. Ai, meu Deus. Tipo, dá replay. Opa! Essa última que travou. Vocês ouviram o poema? Ah, tá. Não. Então, vamos lá. O poema, ele Meu Deus, continua travando. Agora travou tudo, né? Tá travando. Tá travando de novo? Muito. Gente,
Parece que a internet não quer que você fale o poema. Ai, meu pai, peraí. Marcelo, se fosse o seu, dava aula de casa, que a internet na sua casa deve ser melhor que a da escola. Sim. Pois é, mas lá em casa eu não tenho muito, sabe? É muita gente, peraí. Aqui eu tenho mais sossego. Melhorou? Qual sala que Digão tava aquele dia? A conexão dele tava perfeita. Ele tava no corredor, ele não tava na sala. Lá perto da sala de liça. Isso, lá perto da sala de liça, Marcelo, onde tem a melhor conexão. Lá é a melhor internet, porque o modem fica lá perto. Pois é. E eu, secretária. Eu tô na sala de informática. Melhorou? Então. Melhorou? Agora sim. Então vamos lá. E aí, a partir dessa justificativa que ganha, né, apoio em muitos grupos, porque o europeu se coloca numa posição de superioridade e obrigação de civilizar esse povo, é que a gente vai entender o que eles realmente queriam, né? O que realmente queriam? Primeiro, aplicar o capital excedente. A segunda revolução industrial, ela traz alguns benefícios no ponto de vista de bem-estar para o europeu, né? Então, sobra dinheiro para investir em outros lugares e em outras coisas. E para explorar agora essas regiões, eles precisavam investir uma grana. Então, eles pegam esse dinheiro que estava sobrando e investem nas regiões que exploraram. Daqui a pouco vocês vão ver no mapa. Encontrar mão de obra barata, porque na Europa, por conta da concorrência, os salários começam a aumentar, porém não existia ainda leis trabalhistas. Eu falei isso lá atrás, né? Desenvolver um mercado consumidor para os seus produtos e também ser uma válvula de escape para o excedente populacional da Europa, né? Que vai viver no século XIX esse excedente populacional. Deixa eu mudar aqui. E aí, primeiro ponto que nós vamos trabalhar agora é a partilha. Como é que se dividiu? Bom, em 1884, observa, nós estamos no final do século XIX, ok? Vem a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim reuniu as principais potências da segunda Revolução Industrial. E lá eles resolveram, então, dividir os territórios que não tinham condições, não tinham desenvolvimento econômico e que era a maior parte ali do território africano, né? Ficou decidido que seriam fronteiras artificiais, ou seja, não teriam muralhas, não teriam cercas, né? Seriam fronteiras artificiais, uma divisão com fronteiras artificiais. Nessa divisão, 90% do território africano foi ocupado pelas potências europeias, tá? Primeira coisa que eles fizeram, proibir esses territórios de empreender, ou seja, tudo que fosse construído lá seria feito pela potência que estava explorando. Duas coisas foram praticadas, foram colocadas em prática. Primeiro, a introdução do capitalismo ao modo europeu, né, como eles estavam vivenciando, e do cristianismo. Vamos lembrar que a África viveu, né, vários movimentos religiosos, só que a partir do século VIII houve um desenvolvimento, um crescimento muito grande do islamismo, principalmente no norte da África, na África subsaariana. Então, aqui há uma questão religiosa muito intensa também, uma imposição, né? E isso, gente, não levou em consideração as características e a diversidade cultural africana. Foi um movimento totalmente eurocêntrico, que desconsiderou toda a construção histórica e cultural do povo africano. E a gente precisa saber, né,
da diversidade linguística e cultural desse povo, tanto o Banto quanto o Iorubá e tantos outros reinos e características culturais que a África tem em uma riqueza imensa. Todo esse movimento desconsiderou as relações culturais que existiam na África. Aqui tem um mapa mostrando para vocês essas possessões. Você vai observar que a maior parte do território ficou sob domínio inglês e francês, tá? Mas nós também temos a parte que ficou sob o poder de Portugal, da Alemanha, da Bélgica, de espanhóis e de italianos. Nós temos aí o predomínio da Inglaterra e da França, que aí despontam como as principais potências. Isso aí nós falamos no capítulo passado, né? A França pós-era napoleônica, ela se intensifica muito internamente. Então, ela chega em 1850 forte em sua indústria. E aí, cada país resolveu explorar de um jeito esse território. Nós vamos trabalhar 2 sistemas de exploração, o inglês e o francês, ok? Bom, a Inglaterra, ela preferiu adotar, por questões históricas e políticas também, né, a colônia da coroa, ou seja, a rainha ou o rei da Inglaterra seria reconhecido como uma representação política lá. Porém, eles teriam uma certa autonomia. O território explorado teria uma certa autonomia, desde que fosse de uso exclusivo, exploração exclusiva da Inglaterra. Então, ela estabelece um monopólio, mas ela dá uma certa liberdade, uma certa autonomia para eles. Instala na região ali protetorados. Nesses protetorados, nesses territórios de exploração, eles escolhiam reis, representantes locais. Esses representantes locais representavam a coroa, passam dentro do seu próprio território. Tá dando para me ouvir bem? Tá? Porque apareceu um sinal aqui. Não. Bem mais ou menos. Agora o sinal saiu. Voltou? Voltou. Já a França trabalhava com sistema de governador geral. Como o Brasil foi explorado no século XVI, nós não tínhamos nossos governadores gerais? Eles também tinham lá. Então, a França enviava um representante francês para administrar o local que ela estava explorando. Então, vamos ver a diferença. A Inglaterra escolhia dentro do território explorado uma pessoa para poder representá-la, e a França enviava da França para o território ser explorado. Um tinha certa autonomia, que era a Inglaterra, o outro não. Mas os dois tinham em comum o quê? O sistema de monopólio de exploração, uso exclusivo, ok? Então, eu só trouxe as características da Inglaterra e da França porque é a maior parte explorada da África, tá? Agora vamos lembrar aqui, esse processo de exploração começa em 1884 e só começa depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Então, são quase mais de meio século, né, de exploração que justifica muitas coisas que nós sabemos e estudamos sobre a África, porque já é o terceiro ciclo exploração que o povo africano vive desde a Idade Média, né? Eles vivem exploração na Idade Média, depois na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, isso continua, né? Até a metade do século XX. Vamos passar para a Ásia agora, que a Ásia também foi dividida. E ali nós estamos falando de uma concentração populacional imensa. Eu estou falando da China, eu estou falando da Índia, de 2 territórios que têm uma concentração populacional imensa desde sempre. Então, por ter uma concentração populacional grande, existia um desejo de domínio muito grande. Já pensou se todo mundo explorasse o mercado consumidor desses locais, né? Com essa concentração populacional toda? Essa imagem aí, eu até assustei quando eu fui estudar o material de vocês aqui e vi que não apareceu essa imagem, porque ela é clássica.
Página 32. Essa charge aí é clássica e ela não apareceu nesse material. E eu gostaria de trabalhá-la com vocês agora. Essa imagem, ela fala da partilha da China. É uma representação da partilha da China. Em pé, com as mãos para o alto ali, está o representante chinês, o imperador, assustado. Ele coloca as mãos para cima como quem está pedindo para parar, né? Ele é um. O 2 é a rainha da Inglaterra. Olha a cara dela aí, como é que ela tá com a faca, né, imposta. O terceiro seria um alemão, que tá com a faca no meio da pizza puxando, né? Depois, o quarto, um russo. A quinta ali em pé, Marianne, ela representa a França, né, lá da liberdade, da Revolução Francesa. E quietinho, com a mão no queixo, assim, pensando, analisando tudo, nós vemos o Japão. E é a primeira vez que a gente vai falar do Japão agora, né? Até agora não apareceu na história pra gente, mas o Japão, ele vive a segunda Revolução Industrial e ele começa a adotar a política de neocolonialismo nas ilhas ao seu redor. Então, o Japão também faz parte da partilha da Ásia. Então, nós vamos começar a falar do Oriente Médio até a China, ok? Essa charge aqui é para mostrar para vocês a disputa que existia entre essas potências pelos locais que agora eles estavam dividindo. O Oriente Médio, vamos falar primeiro do Oriente Médio. A última vez que nós falamos do Oriente Médio foi lá na Idade Média, no final da Idade Média, quando Constantinopla foi tomada, o Império Romano do Oriente caiu e nasceu o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano teve ali um período de grande desenvolvimento, mas no final... E aí essas potências começam a influenciar territórios dentro do Império Turco-Otomano, que é a região da Turquia, pega ali região até Iraque, aquela região do antigo Império Romano do Oriente, parte dele, tá? Parte dele. Bom, tem presença no chat, gente? Deixa eu... Peraí. Pronto, voltei. Só que, qual que era o interesse dessas potências ali nessa região? Era o petróleo. Desde então, né, a segunda Revolução Industrial tem uma nova forma de produção, o petróleo começa a ser usado, e aí eles começam a disputar essa região do Oriente Médio. A Índia passa a ser controlada pela Inglaterra. E aí a Índia vai vivenciar uma aproximação tão intensa da Inglaterra nesse momento, de relação comercial, educação, mas também vai viver dificuldades sociais muito grandes, porque a Índia tem uma questão diferente com a religiosidade e a divisão social. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E, por último, a China. A China que vai enfrentar um sério problema. Por quê? Ela não vai ser dominada por um país só. Todos esses países aí vão ter concessões dentro da China. A China vai começar a sofrer muito com isso. Quem vai ter mais força nesse processo de exploração? A Inglaterra. E é a Inglaterra que vai protagonizar com a China uma guerra horrorosa, que eu acho que é uma vergonha histórica para qualquer país, que é a guerra do ópio. Ópio, vocês sabem que é uma droga, né? Uma droga que nessa época de crise estava sendo muito consumida dentro da China. A rainha da Inglaterra, ela entra em guerra contra a China para poder ter o direito de vender droga para os chineses. E ela vence esse conflito e coloca os principais portos da China a serviço dela para a exploração do comércio do ópio. Então, é um momento, você vê que de fragilidade e vergonha histórica mesmo, né? A gente precisa estudar muito a China, porque a capacidade deles de se reinventar depois de exploração, conflitos, é absurda. Bom, e aí a rainha exige que eles assinem o Tratado de Nanquim, que dá a ela esse direito, né?
A partir daí, eles dividem a China em campos, em esferas de influência. Essa expressão esferas de influência que faz com que essa charge aí surja, né? Então, a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, cada um explorava uma região, uma parte do comércio chinês, ok? Deixa eu ver nossa hora aqui, tá? Passar para o próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos e do Japão, né? Estados Unidos nós já falamos. Na aula passada, no capítulo passado, não, na aula passada, nós falamos da doutrina Monroe. Ela é de 1823, aquela que fala da América para os americanos. Os Estados Unidos, eles tiveram uma relação diferente no neocolonialismo. Ao contrário da Inglaterra e da França, que ocupavam essas regiões, colocavam pessoas para administrar, para explorar e monopolizar de forma mais intensa, o que os Estados Unidos fizeram? Eles passaram a intervir em relações comerciais ao redor do seu território, ali no Caribe, na América Central, do lado do Pacífico, nas Filipinas, né, até próximo ao Japão, e controlar mercados, porque a força produtiva deles, ó, nós estamos em 1823, o Brasil, por exemplo, não tinha passado por nada ainda, nós tínhamos um ano só de independência. Todos os territórios ali ao nosso redor, né, dos Estados Unidos para baixo, tinha pouco tempo de independente. Então, os Estados Unidos se aproveitam dessa condição para, com a teoria da doutrina Monroe, explorar esses mercados. Então, ele passa a adotar, dentre outras coisas, isso se estende por um bom tempo, a política da boa vizinhança. Ele prestava favor, ele enviava algum produto, medicamentos, suplementos alimentares, essas coisas, para poder estar próximo desses países em desenvolvimento. Na época se usava a expressão subdesenvolvido, para poder ter vantagens econômicas em cima disso. Isso se estende por um bom tempo, tá? Nós vamos perceber isso até o início do século XX, metade do século XX, na era Vargas, por exemplo, uma aproximação muito grande dos Estados Unidos do Brasil. O Walt Disney cria um personagem em homenagem ao Brasil, que é o Zé Carioca. O Brasil manda artistas daqui para os Estados Unidos nessa mesma época. Então, eles começam a fazer essa política de boa vizinhança e vender a ideia do América para americanos para estar próximo economicamente e explorar, né? Eles não ocupavam o território, mas exploravam, tinham vantagens comerciais. E o segundo aqui, o Japão, que é o que vai encerrar a nossa aula de hoje. O Japão viveu movimentos históricos intensos também, viveu o feudalismo, teve um desenvolvimento pautado em características diferentes no seu percurso histórico. Só que, no século XIX, eles conseguem dar uma reviravolta nessa história, que é o período conhecido como Era Meiji. A Era Meiji, ela vira a história do Japão, ela abre o mercado japonês para o mundo, ela sai, né, daquela questão do desenvolvimento interno e começa a buscar novos mercados, uma nova concepção de comercialização. Mas o interessante de Meiji, esse líder, por isso Era Meiji, é que ele começa uma revolução de dentro para fora. Da forma como eu sempre brinco, né, que os projetos políticos no Brasil começam do meio para o final. Ele começa o projeto do começo para o fim. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele quer propor uma mudança significativa no Japão é obrigar as pessoas a estudarem. Então, ele passa a ter a educação como ponto de passagem para o desenvolvimento do país. Ele começa do começo para o fim. Então, ele investe na educação, ele investe na cultura, ele abre os portos do país, ele começa a potencializar sua indústria internamente, mas todos os outros campos da sociedade estavam tendo investimento. E aí ele começa a exercer o que nós chamamos de imperialismo secundário, que é o quê? Não direto como a França e a Inglaterra faziam. Ele vai buscando relações
comerciais ao seu redor. E aí nós vamos ter uma exploração de um pedacinho da China, da Coreia e de Formosa. Outra coisa importante, é nesse momento aqui que nós vamos entender por que que existe essa rivalidade tão grande da Coreia do Norte com o Japão. Por que eles veem o Japão como tamanha ameaça, né? E aí, estudando a história do Japão também, nós vamos, a partir daí, né, nós estamos em 1845, 100 anos depois, o Japão já viveu tanta coisa, ele perde a Segunda Guerra Mundial, ele é vítima do ataque de 2 bombas atômicas, e aí nós vamos perceber que tudo que foi construído nesse período do século XIX, no que diz respeito à cultura, disciplina, educação, é o que vai fazer lá na frente esse país ressurgir depois de tantas mazelas, porque a gente precisa lembrar dos acidentes também climáticos e geográficos que o Japão viveu. Essa capacidade deles de se reinventar, esse nacionalismo, tudo isso aparece daqui para frente, com a era Meiji, com uma revolução que começou do começo para o fim mesmo, tá? Do material de vocês, faltou falar de 2 movimentos. A Guerra dos Cipaios, que está na página 32, e a Guerra dos Boxers. A Guerra dos Cipaios, ela acontece na Índia. E ela acontece por questões sociais e religiosas. A Índia, ela não é dividida socialmente por renda como nós. Vocês já estudaram isso, vocês sabem que lá na Índia a sociedade é dividida por castas, é por nascimento. Você ocupa um lugar na sociedade por tradição. E eles acreditam que você só ocupa aquele lugar ali na sociedade porque aquele ali é o seu nível espiritual, quando você reencarnou. Então, tem uma base, aqueles que são vistos como os excluídos, os mais pobres, os que fazem serviços considerados insignificantes, e aqueles que têm uma casta mais elevada, têm um nível intelectual e financeiro, né? Por ser divididos assim, eles não aceitam uma interação. Perdão, uma interação. Quando a Inglaterra começou a dominar a Índia, ela propôs a formação de exércitos, de grupos que misturavam as castas, e isso não agradou o indiano. Esse foi um problema. Eles não gostam de misturar castas. Existem castas que eles consideram intocáveis, eles não podem nem cumprimentar. Uma questão cultural, a gente chama isso de relativismo cultural, ok? E aí a Inglaterra insistia para essa integração, eles não gostavam, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles descobriram que a Inglaterra produzia óleo usando gordura de animal. E os animais, boa parte dos animais, são sagrados dentro da Índia. Quando eles descobriram isso, que a Inglaterra estava levando para lá produtos de origem animal, de animais que eram sagrados para eles, aí o pau quebrou. Tá? Então, a Guerra dos Cipaios, ela tem como base a revolta do povo indiano contra a exploração inglesa, o cobrança de impostos, o fato de querer misturar, integrar as castas e o uso de animais na produção de óleos. Tá? E a dos Boxers, lá na página 33, foi um conflito também na Índia, só que esse conflito aqui foi de base nacionalista. Está aí no 4º parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5º parágrafo. Outro conflito foi a Guerra dos Boxers. O nacionalismo inglês mostrou sua força por meio da associação secreta Sociedade Harmoniosa dos Punhos, promovendo atentados e rebeliões contra estrangeiros e missionários cristãos. Outro ponto religioso aqui, que também nos traz uma tristeza muito grande, né? Nós sabemos a diversidade religiosa, vocês fizeram um trabalho ano passado sobre religião, que vocês precisavam produzir, né, uns livros sobre religião, e vocês lembram a diversidade religiosa que existe dentro da China. Quando esses países, eles promoveram esse processo de exploração, eles desconsideraram em todos os momentos
os aspectos culturais desses povos. Então, lá na África, eles desconsideravam a variação linguística e cultural, Banto, Iorubá e tantos outros. As questões religiosas, porque boa parte era muçulmano, tinha as religiões de base africana também, desconsideraram. Na China aconteceu a mesma coisa, e a Guerra dos Boxes vem para falar sobre isso, né? Eles atacam porque eles eram contra a essa exploração, a essa imposição, na verdade. Uma coisa é você explorar economicamente um lugar que não tem um desenvolvimento industrial e levar a mercadoria para lá para as pessoas comprarem. Outra coisa é você impor, você não vai ser mais hinduísta, você não vai ser mais budista, você tem que ser cristão. Não é? Uma coisa totalmente diferente da outra. E aí nós vamos perceber o que aqui? Uma resistência. E essa resistência, segundo ano, ela aumenta muito depois da Segunda Guerra Mundial. Quando as potências europeias começam a entrar em dificuldade, né, elas vão entrar em crise, e essa crise vai fazer com que elas se unam, que as colônias se unam contra essas metrópoles, e aí começa o processo de independência. Nós vamos estudar no final do ano, se Deus quiser. Faltou alguma coisa, queridos? Alguma dúvida? Nós já estouramos o nosso tempo aqui, então vamos lá. Amanhã vocês receberão lá no Alunos Book uma tarefa extra para fazer desse capítulo, que é do ponto de vista econômico, né? Geografia e economia junto. A forma como eles exploravam esses territórios. Então, eu vou precisar que você me diga o que é um monopólio, o que é um cartel. Algumas expressões vocês já conhecem. Cartel, por exemplo, vocês já ouviram falar várias vezes com questão de postos de gasolina, né? O que é um truste? Como que funciona? Exemplos desses movimentos para a gente falar um pouquinho na próxima aula. Por quê? Na próxima aula, vocês já estarão com o gabarito deste capítulo, que eu vou postar também, e nós vamos começar, vamos fazer um comentário sobre esse momento aqui, e depois vamos começar a Primeira República ou República Velha, que é um movimento que eu sei que vocês gostam e já estudaram, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? O Manuel hoje não colocou a cara dele, já deve estar batendo um pratão, né? Nessa altura do campeonato. Vou tirar foto da presença de vocês aqui. Eu tô com saudade de vocês não deixam ver o meu rosto. Terminando aqui, o rosto de vocês. Terminando aqui, eu preciso que vocês passem lá no canal, hein? Da escola no YouTube, hein? Não deixe de passar, por favor. Cara, Diana. Põe os irmãos todos para se inscreverem no canal. Tô muito blogueira, gente. Se inscrevam no canal. Tchau, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser, viu? Beijinho.